Pois então, um dos melhores investidores que esse mundo já viu foi dessa para melhor no ano passado. E se você perguntar para a maioria das pessoas aí, talvez elas não façam ideia de quem a gente está falando. O nome dele era Charlie Munger e no mundinho dos negócios ele é tipo um oráculo financeiro. E antes de partir, ele falou uma frase que me marcou muito. Eu nunca conheci uma pessoa sábia que não lesse o tempo todo, nenhuma. Zero. E olha, isso me bateu com força e me empurrou para me tornar um leitor muito mais constante. Mas olha só, no começo da minha jornada de investidor, eu sofri muito para descobrir quais livros realmente valem a pena. Tem muito livro por aí que são lá 300 páginas de blá 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 e às vezes uma ou duas ideias interessantes no meio deles. Então é muito difícil a gente saber o que realmente vale a pena a gente ler. Mas eu tô aqui para cortar o papo furado e trazer para vocês aqueles livros que me ajudaram a atingir a independência financeira. Eu vou compartilhar com vocês quais são e quais são as ideias principais, aquilo que mais marcou na leitura desses livros. E eu meio que separei assim duas categorias. Os primeiros têm mais a ver com mentalidade, com princípios, com aquelas coisas que são importantes, válidas em qualquer tipo de situação, em qualquer país. São coisas realmente válidas, tem muito mais a ver com a nossa tomada de decisão, com a nossa racionalidade, com as nossas emoções, a nossa psicologia. E por último, aqueles livros que nos ajudam a ser um bom investidor. Como conhecer os ativos, como estudar, o que importa, o que não importa, as estratégias que já funcionaram antes. Então eu dividi mais ou menos assim. Eu vou começar por aqueles que eu acho que são mais básicos. Talvez essa possa até ser uma ordem de leitura para você. E quando a gente fala de mentalidade, acho que nenhum livro me impactou mais do que Os Segredos da Mente Milionária. Eu não sou de uma família rica, sou de uma família normal. Às vezes a gente escuta lá que dinheiro é a raiz de todos os males, a gente tem um monte de pensamento errado em relação ao dinheiro, sentimento negativo em relação a quem enriqueceu, aos ricos ou até mesmo a própria riqueza. E esse livro me ajudou a fazer uma reprogramação da minha mente. Eu comecei a ter um pensamento melhor. Ele me ajudou a enxergar a riqueza como ela é. Um monte de dinheiro que pode me dar liberdade, que pode, enfim, melhorar a minha vida, melhorar a vida daqueles que estão ao meu redor. Então, a premissa desse livro é que o pensamento do rico, o pensamento de riqueza, vem antes da riqueza. Você primeiro tem o pensamento e depois isso se materializa no seu bolso. E se você pensou, mas não é bem assim, porque a maioria tudo é herdeiro, tudo ganhou ou é desonesto, se você pensou isso, é exatamente esse livro que você precisa ler. Porque esse tipo de crença você tem que tirar da sua mente. Apesar de existirem muitos herdeiros, muitas pessoas desonestas por aí, a questão é, você não é nenhum dos dois e você quer ficar rico. Então você tem que assumir essa realidade e passar a pensar como rico, para que você consiga enriquecer. Esse livro me ajudou demais, mas tem um livro irmão desse que também é muito interessante, que é O Milionário Mora ao Lado. Esse livro é resultado de uma pesquisa feita entre os milionários americanos e ela nos mostra como que esses milionários vivem, as decisões que eles tomam, as escolhas que eles fazem, e o resultado é bem surpreendente, porque é muito diferente daquilo que você imagina. E eu até acho que a grande lição desse livro é que os milionários descobriram que dinheiro compra liberdade e não só bens materiais. E é interessante que ele traz no livro assim, alguns fatores de riqueza. E ele ensina você ali desde os cuidados financeiros, como alocar o tempo, a energia e o dinheiro, mas sempre baseado na realidade, nessa pesquisa que eles fizeram com os milionários ali americanos. E você vai ver que isso é muito mais próximo da sua realidade do que você imagina. Um terceiro livro fantástico, cuja leitura é obrigatória, é A Psicologia do Dinheiro. Esse livro trata da mentalidade do enriquecimento, das armadilhas psicológicas. Ele aborda, por exemplo, por que as pessoas que ganharam tanto dinheiro acabam perdendo tudo. Como os jogadores de futebol, ou as pessoas que ganham na loteria. Essas pessoas fazem tanto dinheiro, mas voltam a ser pobres. E esse livro explica isso muito bem. Ele explica que fortuna não é aquilo que você comprou. Muitas vezes a fortuna é o diamante que você não comprou, é o carro que você não comprou, é o upgrade para a primeira classe que você recusou. Essas coisas constituem a sua fortuna. E, portanto, ele mostra um caminho para a riqueza de um ponto de vista mais humano, mais psicológico, o que torna essa leitura obrigatória. Para colocarmos um brasileiro aqui nessa lista, um livro muito interessante, que é um best-seller aqui no Brasil, é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. É um livro simples, é um livro fácil de ler, mas eu vou dizer por que ele é essencial. Muitas vezes as pessoas me procuram e o problema financeiro delas é o marido. O problema financeiro é a esposa, é o parceiro. E esse é um problema que você só soluciona a partir do momento que os dois estão na mesma página.
Então, se você é uma pessoa já iniciada, mais avançada no mundo das finanças, mas seu parceiro não é, uma boa coisa é vocês sentarem e lerem esse livro juntos. Porque a única solução que eu conheço para um casal conseguir ter sucesso nas finanças é os dois estarem jogando no mesmo time. E o livro mostra desde os diferentes perfis financeiros, você vai conseguir identificar qual é o seu, qual é o do seu parceiro. Ele ajuda você a fazer planejamento, escapar de armadilhas, estratégias para diferentes fases da vida, né? Sem filho, com filho, aposentado e tal. Mas acho que a principal lição desse livro é que ele busca que o todo seja maior do que a soma das partes. Que, aliás, essa é a ideia de um relacionamento, né? Se for só para fazer 1 mais 1 igual a 2, não precisa se juntar, não precisa morar junto. A ideia é que um relacionamento, o todo, seja maior do que a soma das partes. E eu acho que essa é a ideia principal do livro. Ele ajuda você a potencializar essa soma. Nessa linha de livros aí mais elementares, mais básicos, tem um que todo mundo fala, e se eu não falar aqui, vão colocar aqui nos comentários. Aliás, assim, né? Se eu esquecer de algum que você gosta muito, coloca aqui nos comentários para a gente poder discutir e para as outras pessoas verem também, né, que você conhece outros livros. Mas eu preciso falar aqui do Pai Rico, Pai Pobre. Esse é um livro que ajudou muita gente a mudar um pouco o pensamento. Ele se esforça ali para tirar o leitor da corrida de ratos. E esse livro me ajudou muito mesmo, quando logo no começo da minha acumulação, lá atrás, quando eu tive meus primeiros salários, a pensar que a gente tem ativos e passivos. Todo mundo usa essa classificação hoje em dia, né? Não a classificação contábil, mas aquela que diz que ativos são bens que colocam dinheiro no meu bolso e passivos são bens que tiram dinheiro do meu bolso. Essa classificação é tão útil, tão importante, que isso norteou toda a minha acumulação de patrimônio durante os anos aí que eu acumulei. E ele ensina que dinheiro gera dinheiro. Você pode achar que isso é óbvio, todo mundo sabe que dinheiro gera dinheiro. Mas a questão é, o seu dinheiro, por menor que seja, pode gerar mais dinheiro, que vai gerar mais dinheiro e mais dinheiro. Esse poder dos juros compostos é importante, então é uma leitura que eu ainda recomendo. Porém, ele tem alguns problemas. Esse livro esquece totalmente da gestão de risco. Ele fazia algumas loucuras, financiava uma casa, alugava, daí depois vendia, financiava outra, comprava tal, fazia vários rolos, se alavancava. E a gente sabe que o final dele nem foi tão legal assim, né? Porque a empresa dele quebrou, ele deve lá muito dinheiro, bilhões, e hoje ele tá meio quebradão. Então assim, toma cuidado. Ele tem muitas ideias boas, mas ele não cuida muito da gestão de risco, ele corre riscos demais. Então, com esse cuidado em mente, você pode ler que vai ser uma boa leitura. Um outro livro muito interessante que você já pode ter lido é O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro é legal porque ele é contado em forma de parábolas, e ele ensina que você deve buscar a sabedoria antes da riqueza. Não é muito diferente daquele Segredos da Mente Milionária, que diz que você tem que primeiro cuidar da mentalidade, que depois a riqueza vem. Esse é mais ou menos isso, mas ele fala mais sobre a sabedoria. E durante o livro, ele ensina alguns princípios que são muito válidos para todo mundo. Aquela história do se pagar primeiro, né? Pegar o seu salário e reservar uma parte para o seu futuro. Aquela história de colocar o dinheiro para trabalhar para você, ou seja, não basta poupar, tem que investir. Ele ensina a seguir quem é mais sábio, quem já trilhou esse caminho. Ele me ensinou que eu devo fugir daquilo que eu não conheço. Viu, pessoal da criptomoeda? Não investir em coisa que você não entende direito. E fugir também dos ganhos impossíveis, aquelas promessas, né? Eu tive sorte de nunca cair numa coisa dessa, assim, muito terrível, porque eu tenho esse conceito. Quando uma coisa é boa demais para ser verdade, provavelmente ela é. Então esse livro é muito legal, ele dá essas ideias aí básicas, mas assim, apesar de serem básicas, são muito válidas e muito importantes. A gente precisa ler e reler esse tipo de livro durante a vida para a gente não esquecer. Com o tempo a gente vai ficando mais audacioso, vai ficando mais corajoso e se esquece que a gente pode errar, que a gente pode fazer besteira e que a gente tem que seguir uma cartilha ali de princípios que sempre vai nos ajudar. Um outro livro muito interessante para falarmos aqui de mais um brasileiro é o Eu Quero Ser Rico, do Maurício Issa, o educadíssimo, calmíssimo Buster. Ele nos traz alguns ajustes de mentalidade, né? E o Buster, ele fala assim com uma delicadeza que parece que você está no ringue com o Popó apanhando, mas o livro é muito legal, porque ele te ajuda a ensinar que a realidade é dura. Então ele me mostrou, logo lá no começo, que ia ser duro mesmo. Eu não nasci em berço de ouro, eu não sou filho de milionário, eu vou ter que correr atrás. Essa é a minha realidade. Ela é dura, mas ela é melhor do que qualquer fantasia. Ele ensina que não tem atalho e como identificar os atalhos.
E esse livro me ensinou um dos conceitos que eu acho mais importantes e que eu carrego comigo até hoje, que é a questão do giro de patrimônio. Que patrimônio não se gira, patrimônio se acumula. A gente não investe para acumular vitórias, a gente investe para acumular patrimônio. Como assim? Eu não quero comprar um apartamento de 100 mil e vender por 200 mil. Isso seria uma vitória. Eu quero comprar um apartamento de 100 mil hoje e daqui a 20 anos eu ter 20 apartamentos me pagando aluguel, né? Só uma figura de como é que funciona. Mas o nosso foco é acumular patrimônio e não acumular vitórias. E acho que mais que isso, assim, a ideia central desse livro é que o foco tem que estar no processo, naquilo que você faz sempre. Nem sempre a gente tem o resultado que a gente imagina, ou às vezes a gente tem um resultado até muito melhor fazendo coisas que não são as melhores. Mas a questão é, se a gente foca no processo, fazer as coisas certinho, caminhar um caminho que leva ao enriquecimento, a gente provavelmente vai chegar lá, né? Não tem garantia, não tem nada certo, mas é bem provável que a gente chegue lá. Então esse foco no processo é algo que ficou em mim, eu nunca esqueci, e isso me ajudou muito a focar no enriquecimento. Porque não é fácil você manter uma estratégia de investimentos quando as coisas não vão bem, quando o mercado não vai bem, quando o seu dinheiro diminui. Mas a ideia de ter um processo, de focar no processo, me manteve vivo na estratégia e me permitiu hoje chegar onde eu cheguei. E agora um livro assim fantástico, simplesmente o melhor livro dessa lista, o melhor livro já escrito sobre educação financeira na nossa galáxia. O livro Escolha Enriquecer. Brincadeira, né? Esse livro tá aqui porque ele é meu, porque eu que escrevi, então o meu livro vai estar na minha lista de melhores livros do meu canal do YouTube, com licença, mas ele não tá aqui só por isso, ele tá aqui porque ele é uma ponte. Uma ponte entre os princípios, aquilo que a gente aprendeu, né, os conceitos, o básico, a mentalidade e os investimentos. Às vezes é difícil a gente pegar os princípios que a gente aprende e aplicar, por exemplo, na hora de comprar um fundo imobiliário. Você fala assim, nossa, mas fundo imobiliário, não consigo aplicar o que eu aprendi lá no Homem Mais Rico da Babilônia. Porque você precisa aplicar aquele conhecimento, aquela teoria, na realidade. E essa foi a minha premissa quando eu escrevi o livro. Eu queria trazer os conceitos, trazer aqueles conceitos importantes que a gente tem nos grandes heróis, os grandes investidores, e colocar na realidade nossa, na realidade brasileira, na nossa bolsa de valores, na nossa renda fixa, nos nossos fundos imobiliários e até mesmo nos investimentos que nós temos no exterior, né? Aqui para os brasileiros no exterior. Então essa é a ideia do livro Escolha Enriquecer. Ele é um livro bem completo e, claro, por ele ser o meu livro, você vai ver que tem um link na descrição para quem quiser conhecer um pouquinho melhor sobre ele. Mas vamos continuar, que a ideia do vídeo não é ficar fazendo merchan. Como eu falei, esse livro é uma ponte, agora vamos para aqueles livros que falam mais dos investimentos propriamente ditos. E o primeiro é um livro brasileiro que muitos de vocês devem conhecer, eu recomendo muito a leitura, que é o Faça Fortuna com Ações, do Décio Bazin. Ele vai trazer assim um contexto histórico muito legal, é um livro que empolga, dá vontade de você conhecer a bolsa, dá vontade de você investir, ele traz as experiências pessoais dele. Claro, era uma outra época, as coisas não funcionavam da mesma maneira, né? Quem assistiu o meu vídeo do Luiz Barsi, o último vídeo que eu fiz, entende que as coisas eram muito diferentes naquela época, mas os conhecimentos são muito válidos. Uma das coisas que mais me marcou nesse livro é que ele traz assim o racional, tanto o racional do mercado, por que uma ação vai lá abrir o capital, mas também o racional do investidor. Que o objetivo do investidor é, segundo ele, ser um profissional dos dividendos, alguém que recebe muito dividendo, alguém que vive de bolsa, né? E viver de bolsa é isso, né? Ter uma carteira grande, um patrimônio grande, não ficar fazendo trade. Ele diferencia o especulador do investidor, como muitos outros livros vão fazer aqui, só não aprende isso quem realmente não quiser. Ele ensina algumas técnicas de escolha que ele usava para escolher as ações, que eu acho que a gente tem que olhar assim com muito cuidado, né? Era uma outra época, a informação não viajava tão rápido quanto viaja hoje, mas mesmo assim é válido. É legal para a gente entender o que os investidores que tiveram sucesso buscavam naquela época. Não é para você pegar e copiar o que o Bazin fazia, né? Ah, faz hoje igualzinho. Claro que não vai dar certo, mas você pode aprender. E é muito legal que ele fala assim sobre os personagens da bolsa, né? Ah, o especulador, o novato, o manipulador, o investidor institucional, o investidor pessoa física, que é o que ele deseja que o leitor seja, né? O objetivo dele é ensinar você a ser um investidor pessoa física, e é muito interessante que você comece a enxergar como as pessoas se encaixam ali naqueles perfis. Mesmo que hoje a gente não encontre as pessoas no corredor da bolsa, né? Mas a gente encontra nos fóruns, nas redes sociais, e você identifica certinho. Então esse livro é muito legal. Agora vamos falar de um clássico, outro clássico. Eu falei da psicologia financeira,
que é um clássico. Agora, outro clássico é O Jeito Peter Lynch de Investir. Esse vídeo é obrigatório para quem compra ações. Você não pode comprar ações sem ler O Jeito Peter Lynch de Investir, porque esse livro basicamente é uma bíblia, ele ensina o que você precisa. Não é um livro excessivamente extenso, mas ele é um livro muito bom. Ele ensina, por exemplo, quais são as vantagens que nós temos sendo pequenos investidores. Nós podemos ter o nosso foco no longo prazo, enquanto o gestor tem que entregar resultado a cada trimestre ou a cada ano, você pode entregar o seu resultado para si mesmo daqui a 10, 20 anos, o que nos dá uma paciência maior, uma capacidade de acertar negócios que muitas vezes o gestor simplesmente não pode investir. O gestor não pode correr um risco muito excessivo com capital de terceiros. A gente consegue ter essa paciência. Ele ensina que o que dá valor para o investimento são os fundamentos, não o preço. Ele ensina que o preço nem deve ser acompanhado, né? Frequentemente você nem precisa ficar olhando o preço das suas ações, pelo menos não no curto prazo. No longo prazo tudo bem, mas no curto prazo não. E esse é um ensinamento que me marcou demais, porque me ajudou a ser o investidor que eu sou hoje. Hoje eu não fico sabendo de cotação, de caiu tanto, subiu tanto. Eu nem sei direito a dezena, às vezes, das ações que eu tenho, né? Eu tenho lá ações, sei lá, de uma VEG. Eu nem sei se a VEG é 10, é 100, é 50, nem sei direito o preço. Por quê? Porque isso não interessa. Mas eu sei que ela bateu recorde de lucro, eu sei o que ela está vendendo, eu sei que ela vende um percentual no Brasil, um percentual no exterior, eu sei um monte de coisa dela, mas a cotação simplesmente não é importante. Quem me ensinou isso foi o Peter Lynch nesse livro dele. Ele nos ajuda também a identificar armadilhas, tipo a próxima Tesla, né? Ou a próxima não sei o que, ou uma dica quente ali de alguma empresa que vai dar certo e tal. Então, ele ajuda nisso porque ele viveu o mercado. Ele ensina como analisar, o que analisar numa empresa, o que olhar, o que é importante. Novamente, você não precisa pegar o que ele fez e fazer igual, porque provavelmente não vai funcionar muito bem. Mas você tem que entender os princípios, o porquê ele fazia aquilo, o porquê que ele buscava aqueles indicadores, aqueles valores. Então, esse livro é uma leitura obrigatória. Espero que esse vídeo te convença pelo menos disso. Na mesma linha, você tem o livro do Siegel, Investindo em Ações para o Longo Prazo. Esse livro é quase que motivacional para você investir em ações. Ele tem aquele gráfico famoso que mostra que no longo prazo as ações valem muito mais, valorizam muito mais. Ele ensina que quanto maior o prazo, menor a volatilidade, menor o risco das ações. E aí chega até um prazo em que as ações ficam menos arriscadas do que a renda fixa. Eu já fiz um vídeo mais ou menos sobre isso. Se eu achar, eu vou deixar os cards aqui para vocês. Então, é um conteúdo muito interessante. São análises de longo prazo, como o próprio nome diz. Não é aquela visão ali de 2, 3 anos, é uma visão de longo prazo, de alguém que realmente vai construir fortuna com ações. Se você quer construir fortuna com ações, talvez seja o caso de você conferir esse livro do Siegel. Um outro livro também muito interessante, e o último dessa lista, é o livro do Graham, O Investidor Inteligente. Para quem não sabe, o Graham foi o mentor do Warren Buffett, então você imagina o nível do cidadão. E assim, ele traz toda uma estratégia, ele que basicamente começou a falar de valuation, e foi aonde o Warren Buffett começou. A estratégia inicial do Warren Buffett, e por muitos anos, foi seguir basicamente o que dizia o Graham e basicamente o que ele diz no livro O Investidor Inteligente. Ele reforça muito, como muitos outros, a importância de você ter autocontrole, a importância de você se proteger de grandes prejuízos e a importância de você almejar ou aspirar ganhos sustentáveis. Não tentar ganhar o mundo, né, e acabar correndo risco demais e perdendo tudo. É até interessante que ele coloca 2 perfis de investidor, o investidor defensivo e o investidor agressivo ou empreendedor, que ele fala. E a diferença é o tipo de negócio que eles investem, né? Um investe, claro, tem a questão da renda fixa também, mas quando a gente fala de investimentos em capital, em ações, né? Um vai investir em empresas mais perenes, mais estabelecidas, mais antigas, tal, e o outro vai procurar ali bons negócios, vai tentar achar alguma coisa que ninguém está vendo. E novamente, né, gente, é uma estratégia de 1940 e pouco, né? O livro saiu em 49, se eu não me engano. Então, assim, cuidado para não aplicar isso no dia de hoje, em que a informação demora 1 segundo para chegar no mundo inteiro. Muito cuidado. Mas é uma leitura importante, é uma leitura interessante para você ver de onde veio o valuation, por que as pessoas usam isso até hoje, mesmo que aparentemente hoje isso aí já não funcione muito bem. Mas certamente é um livro que me ajudou e que vai te ajudar também.
Essa lista de livros que eu passei para vocês aqui, eu acho que não tem assim um melhor ou um pior, mas eu queria destacar a Psicologia Financeira e o livro do Peter Lynch, para quem gosta de investir em ações, né? O Jeito Peter Lynch de Investir. Esses dois livros, para mim, são destaques, são muito importantes. E claro, né, o meu livro, O Escolha Enriquecer, que é um livro muito completo, ele já é um livro assim mais voltado para pessoas da nossa situação, né? Brasileiros que estão começando a investir, que precisam ajeitar a mentalidade, ajeitar ali o mindset, ter os princípios, o conhecimento necessário, mas que também precisam colocar em prática, né? Então, novamente, eu vou deixar aqui no link para quem quiser, vai lá, clica e conhece esse livro aqui na descrição, eu vou deixar. No mais, eu queria perguntar para você se você tem algum livro que eu não falei aqui, que você recomenda, ou se algum dos que eu falei você não recomenda. Deixa aqui o seu comentário, eu sempre respondo todo mundo, acho muito importante essa interação entre nós, e nos vemos semana que vem com outro vídeo. Até lá!